A paz do Senhor, minhas irmãs, né, para todos que me ouvem nessa manhã de bênção. Antes de trazer o meu agradecimento a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, irei deixar aqui para a nossa meditação que se encontra em Salmos 136, que fala o seguinte, e o verso primeiro. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que só faz maravilha, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que estende a terra sobre as águas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar de dia, porque o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, porque o seu amor dura para sempre. Que tirou Israel do meio deles, porque o seu amor dura para sempre. Com mão forte e com braços estendidos, porque o seu amor dura para sempre. Para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque o seu amor dura para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque o seu amor dura para sempre. Mas derrubou Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque o seu amor dura para sempre e deu morte aos reis famosos, porque o seu amor dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, né, nesse salmo, o salmista Davi, ele fala aqui a respeito de um hino de gratidão, aonde ele agradecia ao nosso Deus, né, pelas bênçãos e pelas maravilhas que ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãs, eu moro aqui em São Paulo, né, no município de Santo André. Eu congrego na Assembleia de Deus do Belém, faço aqui parte do setor 60, aqui no Las Verdes, que é o bairro onde a gente mora. E eu louvo a Deus, né, porque até aqui o nosso Deus ele tem concedido a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Aqui o salmista Davi, ele dá graças ao Senhor por todas as coisas que o nosso Deus ele fez no decorrer da sua trajetória, no decorrer da trajetória do povo de Israel, no decorrer dos reinados, né? Ali que aqui na palavra fala a respeito que o amor de Deus, ele dura para sempre, aonde o Senhor, ele deu livramento ao povo de Israel, aonde o nosso Deus, ele supriu as necessidades do povo, aonde o nosso Deus, com o seu amor e com a sua grandiosa bondade, ele fez o universo, fez o sol para governar de dia, fez a lua, as estrelas, ele conduziu o povo no deserto, ele supriu as necessidades do povo. O nosso Deus, ele é aquele que também livrou o povo de Israel do Egito, da mão de Faraó, o Deus que fez maravilhas, né, no meio do povo dele. E sabemos que no decorrer da nossa trajetória vai haver lutas, vai haver decepções, vai haver caminhos que nós temos que trilhar caminhos diferentes, aonde a gente iremos sair do lugar aonde a gente está para ir para outro lugar, aonde Deus irá nos direcionar, onde Deus ele irá nos ordenar aí, né? E é aqui onde eu entro um pouco do meu testemunho, né? Em 2022 os irmãos sabem que houve, né, a pandemia, e meu esposo, na época,
ele trabalhava fazendo vendas de produto da Renaudê. E chegou o momento da pandemia onde a gente não conseguia mais vender produto. E aonde a gente começou também a ter pouco de dificuldades, porque os cartões vinham, as faturas vinham e a gente não tinha como fazer o pagamento, porque as pessoas não conseguiam finalizar os pagamentos dos produtos. Então, meu esposo, ele é pastor, né? Lá em Pernambuco, a gente tinha a nossa congregação lá, que era a Jeová Nissi, e a gente iniciou lá a obra, né? E tinha nos engenhos, que geralmente aqui o pessoal chama de, não sei se é sítio, mas lá no Pernambuco a gente chama de engenho. Então lá tinha vários pontos de pregações, a gente fazia evangelismo, a gente fazia a obra do Senhor lá naquele lugar. E chegou um certo ponto que Deus ele falava através dos seus servos para o meu esposo, olha, prepara a mala, porque vai chegar um tempo que você não vai ficar aqui. Eu irei te levar para o outro lado e lá tu irá fazer a minha obra. E no decorrer desse tempo, desse processo que aconteceu da pandemia, né, aí a gente sem recursos nenhum, né, muitas das vezes já era a minha família que ajudava. Eu não tenho vergonha de falar porque eu louvo a Deus pela família que Deus ele me concedeu, uma família que no momento que a gente precisa um do outro, eles se prontificam e nos ajudam, independente do que seja, se é enfermidade, se é questão financeira, eles sempre estão lá para nos ajudar. E eu louvo a Deus pela minha família. E chegou um certo momento que a minha irmã falou assim, a minha irmã ela mora aqui, mora no interior de São Paulo, em Santa Fé do Sul, e ela falou assim, Lu, se tu quiser vir, tu vem primeiro e aqui tu consegue arrumar trabalho. Como tu gosta de trabalhar, aqui tu vai conseguir trabalho. Depois Davi vem. Aí meu esposo falou assim, não, eu vou, ou se não, vai nós dois. Aí eu falei assim, então vai nós dois e Lucas. Na época, o meu filho tinha completado 4 anos de idade. Hoje ele está com 8 anos. E a gente veio, né, de Palmares, Pernambuco, para o interior de São Paulo, Santa Fé do Sul. Foram 3 dias de viagem dentro do ônibus. E viemos para a casa da minha irmã, que foi aonde a minha irmã foi um canal de bênção para que Deus ele viesse cumprir com as suas promessas nas nossas vidas. E a minha irmã nos recebeu, nos recepcionou. Passamos quase 3 meses na casa da minha irmã, onde a gente conseguiu se estabelecer. Assim que a gente chegou, meu esposo conseguiu trabalho numa empresa Pescado da Ilha, lá no interior de Santa Fé. E eu também comecei a trabalhar nessa mesma empresa. Né? Depois, meu esposo conseguiu mudar, elevar de cargo, porque ele é motorista. E chegou um momento que a gente tinha que deixar o nosso filho com a minha irmã para eu poder trabalhar. E é aí que começa a minha história. A partir do momento que eu começo a trabalhar, né, o meu filho ele começa a ter comportamentos, uns comportamentos diferentes, que não era um comportamento normal. E isso foi passando o tempo, e toda vez acontecia episódios na escola. E a diretora ligava, tal, mãe, eu precisava ir buscar o Lucas, porque está acontecendo isso com o Lucas, e a gente não está conseguindo controlar ele. E isso foi. Passou o tempo, a minha irmã falou assim, Lu, tem que levar o Lucas no psicólogo, porque os comportamentos que ele está tendo não está sendo normal. Tinha pessoas que ficavam com meu filho quando dava um mês, dizia que não podia mais ficar com ele, e ali eu ficava de mão atadas, né? Às vezes a escola ligava, tinha que buscar, e meu esposo trabalhava, eu saía de casa na época de madrugada, umas 5 horas, 4 horas, para chegar na empresa de 6 horas. 4h30 pegava o ônibus, ou era umas 5 horas, basicamente, e só chegava à noite. Só chegava em casa à noite. E essa era a minha rotina. E chegou um momento que eu tive que trocar de empresa, porque eu estava tão angustiada, né? Porque quando alguma coisa acontece com nossos filhos, sabemos que a preocupação é dobrada, a gente fica desorientada muitas das vezes, mas Deus sempre coloca alguém para nos orientar
em meio em meio aos vendavais que acontecem na nossa vida. E minha irmã, a minha irmã Ana Lúcia, ela foi uma ponte. Eu digo para ela, você foi a minha segunda mãe, aonde me acolheu, me aconselhou, sempre estava ali comigo, né? Também chegou, depois, com o tempo, chegou minha cunhada, Silvânia, começou a cuidar do meu filho. Foi onde eu arrumei outro trabalho, na empresa também de peixe. Pegava das 2 da tarde até as pegava de 4 da tarde até a madrugada, porque lá eu trabalhava embalando peixe. E os episódios do meu filho, irmãs, sempre acontecia, e eu fiz um acordo com a escola de quando acontecesse esses episódios, porque era um momento muito de agressividade. E eu disse a ela, olha, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Procurei, a minha irmã foi, conversou com psicóloga pessoalmente, ela botou meu filho na lista, né, dos pacientes, porque tinha que esperar a fila, né, porque se os irmãos sabem que em questão assim, da área da saúde, se for por conta do SUS, demora um ano, basicamente, na fila de espera, tanto neuro como psicólogo. E a minha irmã conseguiu conversar ali com a psicóloga e ela conseguiu acompanhar o meu filho nessa questão. Aí a escola, mãe, tem que procurar neuro, mãe, tem que levar o seu filho para saber o que ele tem. E trabalhava, pegava, na época, a consulta com o neuro era 400, depois mudou para 500. E eu disse, meu Deus do céu, está muito caro, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Mas depois de um ano na fila da espera, eu consegui vaga para o meu filho pelo SUS, com o neuro, né? E o meu filho foi diagnosticado com hiperatividade, com hiperatividade e com TOD, que é o transtorno de comportamento. Só que, irmãs, a gente sabe que também existe a área espiritual. No decorrer desse tempo, o meu esposo, ele também saiu da empresa, foi trabalhar em outra empresa de pavimentação, e lá ele só vinha para casa a cada 15 dias, e eu ficava sozinha com meu filho, minha irmã ficava com ele para me trabalhar, ele dormia na casa da minha irmã. E nisso foram alguns meses se passando, quase nesse processo do meu filho, acredito que durou quase 3 anos nessa questão. E chegou um certo dia que a professora dele falou assim, a moça que ficava na área da recepção, na recepção, né? Pegava as crianças, ficava no portão, essas coisas. Aí ela falou assim, mãe, isso do seu filho não é normal. Isso do seu filho é espiritual. Leva teu filho na igreja. Ora pelo teu filho. E a professora falou assim para mim, mãe, eu não sou evangélica, sou católica, mas eu estou colocando o Lucas nas minhas orações, estou fazendo propósito sobre a vida do Lucas. E chegou um certo momento que a gente tinha indo para uma igreja onde o pastor lá trabalha muito com libertação. E chegando lá, eu falei assim para o pastor, pastor, o senhor está recebendo visita durante a manhã, porque ele recebia visita durante a manhã, ali ele fazia aconselhamento, orava, e à noite, no dia seguinte, tinha culto. Aí eu falei para ele, eu disse, pastor, eu vou levar o meu filho aí, mas não é em questão de enfermidade, porque o meu filho está bem. Aí ele falou, tá certo, irmão, eu vou estar aqui tal hora. E eu fui. Chegando lá, o pastor falou assim que ele olhou para o meu filho, ele falou assim, irmã, eu tenho algo para te contar. Você pode falar, pastor. Eu não contei nada, irmão, para o pastor, não contei nada para ele. Só falei que eu ia levar o meu filho lá para ele fazer uma oração. E ele falou assim, irmã, deixa eu te contar, isso que está acontecendo, existe um negócio que está acontecendo na vida do seu filho, aonde alguém fez obra de bruxaria para você e seu esposo, mas como não pegou em vocês, pegou no seu filho. E o que acompanha ele é um espírito do Exu do Lodo que tá tipo deixando o seu filho com
como se ele fosse uma pessoa louca, porque era assim que meu filho estava na escola. E ele falou assim, eu até tenho vontade de chorar por conta desse momento, e ele falou assim, mas a gente vamos orar por ele. Eu vou dar essa garrafa de 2 litros com água, a senhora vai dar um banho nele também. E a senhora vai orar toda noite que a senhora chegar do seu trabalho. Põe a mão sobre a cabeça dele e ora. Ora sobre a vida do teu filho, porque você tem autoridade para isso. E, irmãos, quando a gente olhava para o meu filho, a gente via que não era ele, porque o olhar dele mudava. Ele, no momento que eu dizia assim, eu vou orar por você, vamos orar, porque eu falava assim para ele, olha, eu vou orar para você todas as vezes que você for para a escola, porque a gente ora, eu faço minha oração no meio, e depois você faz a sua oração, que é o Pai Nosso. E toda vez que eu colocava a mão sobre a cabeça dele, ele não queria. Ele não queria. Ele fazia de tudo. Ele, tipo, tirava minha concentração para mim não orar, fazia de tudo para mim não orar. Então, Deus me deu outra estratégia. Ao invés de eu botar a mão, eu dizia a ele assim: a gente vai no meio do caminho, eu vou fazer minha oração e você faz a sua. E assim foi. E eu conversando com a minha irmã, minha mãe, e elas diziam assim: Lu, pelo olhar de Lucas, não é ele. Tem momento que a gente olha, não é ele. E ela falou assim: vamos fazer propósito de oração, vamos orar. Eu falei assim: amém. Ela falou assim: eu vou pegar essa causa contigo, a minha mãe e minha irmã, Alcione, que ela faz parte até aqui da congregação. Ela falou assim: eu vou pegar nessa causa. A minha irmã Alcione, ela é uma mulher de fé, tanto ela como minha mãe também é dirigente do ciclo de oração, e minha mãe é uma bênção. São mulheres que me auxiliaram muito, porque Deus sempre vai colocar pessoas para lhe auxiliar nos momentos das adversidades, que vai interceder por você, que vai estar na causa, né? E eu lembro, irmão, que chegando nesse episódio do meu filho, chegou um momento também que a gente estava aqui em Santa Fé, no interior de Santa Fé, e houve ali em Pernambuco, meu esposo tinha deixado os obreiros tomando conta da obra. E houve alguns episódios que alguns se rebelaram, outros tiraram placa da igreja. E o meu esposo, ele ficou muito decepcionado, muito magoado, porque nós, né, eram umas pessoas que davam oportunidade de crescimento, aonde ele instruía os obreiros eram elevados de cargos, e no final de tudo fomos apunhalados pelas costas. E meu esposo ficou muito decepcionado, né? E chegou um ponto que meu esposo falou assim: eu não vou mais para a igreja. Você pode ir para a igreja, eu não vou lhe empatar de ir, mas eu não vou mais. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber mais de ir para a igreja, eu não quero fazer mais a obra. E meu esposo ele trabalhava nessa empresa de pavimentação e ele é, só vinha para casa a cada 15 dias. E eu percebi que meu esposo estava muito diferente, muito distante. E eu dizia assim, nego, eu vou para a igreja, vamos? Ele falava assim, eu não vou, pode ir. E como eu trabalhava toda semana e folgava o sábado e o domingo, trabalhava de segunda a sexta, e era o único dia que eu podia ir para a igreja, era os domingos. E eu levava o meu filho para a igreja, todo domingo a gente ia para a igreja. Eu tinha uma bicicleta elétrica na época e eu ia para a igreja. Aí aconteceu que eu falava para minha irmã, né, sobre esse episódio do meu esposo não querer mais ir para a igreja. E a questão do meu filho também, a luta que eu estava passando, eu chorava tanto que eu chegava até na sala da diretora e dizia assim para ela, chorava e dizia assim para ela, eu não sei mais o que eu faço, porque o que eu posso fazer, até o que eu não posso fazer, eu estou fazendo. E se for necessário, eu vou abrir mão do meu trabalho para cuidar do meu filho, porque eu não estou mais aguentando. O meu psicológico estava tanto que, às vezes, eu chegava na porta da empresa
e começava a conversar com a minha irmã Alcione, e ali eu começava a chorar, me dava aquele desespero de choro, e o meu encarregado, que ele era um jovem, mas ele era um jovem muito compreensivo, né? E ele falava assim, irmã, porque lá o pessoal me chamava de irmã, irmã, vai para casa, descansa, né? Você não falta, mas eu sei do que você está passando e não precisa ficar. E eu ia para casa. Às vezes eu estava na empresa, já trocada de roupa, com uniforme, a escola ligava. Eu dizia, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Eu tinha que sair do meu horário de trabalho, tinha que ir lá na escola, pegar o meu filho, que ele estudava no período da tarde. Pegava o meu filho na escola, levava para babá, que cuidava dele na época. E nisso foi essa luta. E minha irmã me orientando, Lu, faz propósito, faz propósito que a gente vai te ajudar. Aí ela mandou para mim, ela falou assim, faz uma lista do que tu precisa, escreve, faz propósito para o teu casamento e faz propósito para o teu filho. Irmãs, eu fiz. Eu tenho até hoje a lista dos nomes que eu precisava para que Deus entrasse com providência. Eu tenho até hoje, é porque eu deixei minha Bíblia na igreja, eu estou com a Bíblia do meu esposo. Mas eu tenho essa lista de propósito. Eu coloquei a lista de propósito para a vida do Lucas e do meu casamento. E no propósito do Lucas, eu colocava para que Deus ele pudesse dar. é, Tinha vários tópicos, eu não vou lembrar agora, só se eu tivesse um papelzinho para me ler para os irmãos e para o meu casamento também. E foram quase 2 meses de propósito. Eu entrava dentro do quarto da minha irmã, Ana Lúcia, que eu ficava durante o dia na casa dela, e eu entrava dentro do quarto, eu dizia assim para ela: olha, amada, eu vou entrar e vou fazer minha consagração em prol de Lucas. E ali eu entrava no quarto, me ajoelhava, orava, lia o que eu estava pedindo a Deus, e ali cantava um louvor, que a minha irmã me orientou a fazer isso, a minha irmã Alcione. E nas terça-feira era o dia do meu propósito para o meu filho. E nos domingos era o dia de propósito para o meu esposo e para o meu casamento. E ali eu fazendo ali o meu propósito com Deus, e no decorrer do tempo, no decorrer dos 2 meses, Deus ele me deu a vitória. Deus ele trabalhou de uma forma poderosa na vida do meu filho, na vida do meu esposo, aonde o meu filho, né, foi liberto também dessa questão do mal que arrodeava ele, foi liberto. Hoje eu olho para o meu filho, eu não vejo mais ele como ele era antes. Uma criança muito, muito agressiva, que se debatia, que batia no. Irmão, se tivesse 20 crianças, ele batia nas 20 crianças, batia em professor, batia em coordenador, na coordenadora, batia na, na diretora. Ó, eu não sei como meu filho não foi expulso da escola, que ele bate em todo mundo. E essa situação gerou muito tempo, desde o pré. Aí ele fez o pré 1, pré 2, primeiro ano, segundo ano. Foi nessa luta, essa luta dessa agressividade. Passei no neuro, o neuro passou remédio, ele toma a medicação também. Mas foi no período que o meu esposo, vai fazer 2 anos que eu estou aqui em Santo André. E meu esposo, ele tem um irmão que mora aqui em Santo André, aqui em São Paulo. E ele falou assim: vem passar as férias aqui. Aí ele veio, passou as férias e gostou. Com tudo que ele gostou, ele falou assim para mim: amor, a gente vai morar agora em São Paulo, lá em Santo André, perto do meu irmão. E lá eu disse: meu filho, a gente mora aqui a gente mora aqui em Santa Fé, e a gente tem a nossa casa que era alugada, tinha os nossos móveis, não, a gente vende tudo, doa o que tem que doar e a gente vai embora com a roupa da gente. A gente manda a nossa roupa pelo ônibus e leva o restante. E isso aconteceu, a gente veio para cá, para Santo André, aí fazer basicamente 2 anos que a gente mora aqui. Nesse decorrer desse processo que a gente se mudou,
O meu filho melhorou, irmã, 100%. Glória a Jesus, não é mais aquele menino que era antes. O meu esposo, ele voltou ativa para a obra do Senhor. Ele hoje ministra, ele louva, que ele ama louvar. Ele louva, ele ministra. Ele está auxiliando o pastor aqui na igreja também. Ele voltou ativa. Eu lembro que a roupa do meu esposo lá no guarda-roupa, os paletó, as blusas sociais, eu orava, vou dizer, Senhor, um dia eu creio que eu vou ver o meu esposo voltando a vestir essas roupas novamente. Eu creio que o meu esposo, Senhor, ele vai voltar a fazer a tua obra, porque eu não aceito, Jesus, porque o plano de Deus, a chamada de Deus na vida do meu esposo é para pastorear. E quando a gente veio para cá, eu falei assim para o meu cunhado, Deus sabe o que faz. Ele olhou para mim e falou assim, Lu, é, Davi, ele está ativa novamente na igreja. Eu disse assim, graças a Deus, André, depois que a gente veio para cá, Deus, ele mudou, né, a situação. Meu esposo hoje está na ativa da obra, está ministrando, está pregando, está louvando a Deus. A gente vai para a igreja toda semana que tem culto na nossa igreja, a gente vai. Encerramos ontem uma campanha de oração de libertação e cura. Foram 7 dias, depois acrescentou mais 7 dias. E Deus, ele falava para nós, lá em Santa Fé, que Deus, ele ia é, tirar nós do aluguel, ia dar uma casa própria para nós. E ao chegar aqui em Santo André, né, o nosso dinheiro que estava na conta em questão assim que a gente tinha saído de empresa, então a gente junta, porque meu esposo é muito seguro em questão de financeiramente, e a gente conseguimos comprar uma casa aqui onde a gente mora, né? Eu digo assim, ela é pequena, mas foi a que Deus nos abençoou. E eu vejo um dos cumprimentos que Deus ele falou que ia trazer meu esposo para o outro lado, ia fazer a obra, e hoje meu esposo está fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não foi fácil o processo, não foi fácil o processo, né? A luta, mas o nosso Deus, ele nos honrou, ele nos honrou. Aonde muitos pensou, né, que a gente não iria vencer, que a gente não iria conseguir, o nosso Deus, ele mostrou que ele é o Deus que pode todas as coisas. Hoje a gente tem a nossa casa própria, hoje meu esposo comprou recentemente uma bis para mim, comprou uma moto para ele, comprou também um carro para ele, né? E eu olho e vejo as maravilhas que o nosso Deus ele tem nos alcançado, tem nos dado. É que nem o versículo que eu deixei para a nossa meditação, né? São hinos de gratidão. Eu vou sair um pouquinho aqui que a máquina está trifugando, aí vai ter mais zoado. Mas são hinos de gratidão que eu louvo ao meu Deus, porque até aqui ele tem nos alcançado. A sua graça, a sua bondade tem nos alcançado. Irmãos, eu louvo a Deus por todas as maravilhas. Eu louvo a Deus pela minha mãe, pela minha irmã, que estava comigo nesse momento de adversidade, porque tem momento que a gente se sente vulnerável, se sente só, e eu falava para minha irmã, não suporto mais, eu vou embora para o Pernambuco, eu vou deixar o meu esposo por aqui, vou me embora com meu filho, porque lá eu vou ter suporte da minha mãe, vou ter suporte da minha família, porque ali na região de Santa Fé eu só tinha somente a minha irmã por mim. E eu comecei o meu psicológico nesse processo todo estava tão abalado que eu dizia assim, daqui a 2 meses eu vou me embora, eu vou descer para o Pernambuco. Mas foi no período que meu esposo se mudou para cá, para Santo André, e hoje eu vejo a libertação na vida do meu filho, hoje eu vejo a restauração na vida do meu esposo, né? Em meio às lutas, em meio a todas essas adversidades, eu não desisti de adorar a Deus, eu não desisti de clamar a Ele, eu não desisti de ir para a casa do Senhor, e mesmo na minha pouca força, na minha pouca fé,
eu continuei, eu perseverei. E Deus, ele honrou as minhas orações, ele honrou o meu propósito e ele respondeu o meu propósito. E hoje eu estou de posse de vitória, porque grandes coisas ele fez nas nossas vidas. E eu louvo a Deus, irmãos. E nesse período de campanha, né, Deus sempre falava, vou abrir as portas. No ciclo de oração, eu auxilio a nossa irmã Ana, que é a esposa do pastor, no ciclo de oração, eu sou a vice dela, e nenhum dos ministrantes na quinta-feira que foram ministrar, Deus falou que ele ia abrir portas, né? E hoje eu estou trabalhando, comecei a trabalhar ontem, trabalho um dia sim, um dia não, e louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque depois de 2 anos parada cuidando do meu filho, eu estou voltando na ativa para trabalhar. Hoje meu filho tem 8 anos de idade, se chama Lucas Manuel, e é uma bênção de Deus. Eu digo a ele, meu filho, você é uma bênção. Aí, hoje eu vejo, irmão, a diferença do comportamento dele de antes para agora. Deus, ele fez o extraordinário, aquilo que muitos olhavam, né? Porque até uma irmã falou assim, Deus ainda vai entrar com mudança na vida do seu filho, porque muitos olham para ele e começam a rir por conta da agitação que ele é ainda uma criança agitada, né? A imperatividade dele. Aí olha para ele assim, mas o seu filho, ele tem o dom da palavra, ele tem o dom do louvor. E desde a minha gestação, né, que Deus ele vem cuidando. Minha gestação foi tranquila, graças a Deus, mas desde quando meu filho era mais pequeno, eu via que as setas do inimigo sobre a vida do meu filho, né, onde muitas das vezes o meu esposo, eu lembro um certo dia que o meu esposo veio da igreja e o meu filho ele tinha basicamente uns 2 aninhos. E assim que o meu esposo chegou, o meu filho ele começou um lado ficar roxinho, né? Ficou roxo a mão, os pés, os lábios dele, todos se arrepiando. E eu falava assim para o meu esposo, o Lucas não tá normal. E ele falou assim, tu já quer levar ele para o hospital? Eu disse, não, a gente vai orar. Porque ele estava bem, foi você chegar que isso aconteceu. São setas espirituais que o inimigo lança. E quando não pega em nós, pega nos nossos. E eu peguei um copo, eu lembro que eu peguei um copo com água e disse assim, Senhor, consagro a Ti. Unge essa água, assim como essa água, ela é pura, é cristalina. Eu creio que o Senhor vai trazer pureza na vida do meu filho. E assim que a gente orou, irmãos, que deu a água a ele, os sintomas que ele estava ali passou imediatamente, instantâneo. Assim que a gente começou a orar, já foi repreendido ali e o meu filho voltou ao normal, disse ao meu esposo, foi seta espiritual, né? Porque enquanto ele estava fazendo a obra, porque meu esposo trabalhava muito na área da libertação, a gente trabalhava muito com libertação. E eu falava para ele assim que aquilo que tinha acontecido com o meu filho tinha sido certa. E não só foi uma vez, irmão, tinha outras vezes que a gente estava na igreja, o meu filho, um certo tempo, a irmã, a gente foi num acampamento que a gente tinha culto lá e a irmã sempre oferecia comida ao terminal do culto. E eu lembro que 2 vezes o meu filho, ele começou a comer um dos salgados que a irmã tinha dado, se engasgou, o meu filho ficou roxinho e meu filho começava a ficar engasgado e eu desesperada, e o meu cunhado me auxiliando ali naquele momento, isso meu filho pequeno. E não só foi uma vez que isso aconteceu. Então, o inimigo ele sempre tem se levantado sobre a vida do meu filho, porque eu creio que grande é o chamado de Deus na vida dele, né? E eu creio que Deus ele faz coisa que a ótica humana pensa que não tem solução e Deus vai lá e muda a situação, assim como ele restaurou, né? O meu esposo está na ativa novamente, assim como ele restaurou também a questão do meu filho. Eu creio que
cada um passa por um processo diferente, as lutas são diferentes, mas o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o Deus que ele ouve as nossas súplicas, ele ouve as nossas petições, né? E eu creio que nessa manhã ele está entrando, né, com cura, com libertação, com restauração, com transformação, com vida sobre a tua parentela, sobre a sua casa, sobre a sua família, e o nome dele vai ser glorificado. As lutas, irmãos, elas não irão cessar. As lutas não irão cessar, mas o nosso Deus, ele é aquele que está conosco todos os dias e irá colocar cânticos e risos nas nossas bocas para nós glorificarmos a ele, porque ele é grandioso, e o seu amor é grande para conosco e a sua graça, ela sempre irá nos alcançar. Que nessa tarde Jesus ele possa te revestir com as suas armaduras espirituais, as setas, palavra de maldição, palavra sobrelançada sobre a tua vida, sobre a tua casa, que ela seja caída por terra, em nome de Jesus. Que os cadeados que estão trancados, as correntes que estão aprisionando, que ele possa destrancar e que ele possa libertar aqueles que estão no cativo, aqueles que estão aí aprisionados, sendo aprisionados por Satanás. Jesus, ele é aquele que pode te libertar hoje. Basta você abrir o teu coração e aceitar ele. Eu sei que o caminho do evangelho não é fácil, mas existe uma promessa que nós iremos morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, e é para lá que nós iremos. E é para lá que nós iremos para adorar a Ele, adorar a Deus, porque lá só irá ter cântico, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá sofrimento, será somente cântico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que nós iremos contemplar a face do nosso Jesus. Nós iremos abraçar ele e dizer: Senhor, como foi bom conhecer o Senhor pessoalmente, porque antes a gente só ouvia falar, mas hoje os nossos olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele fez uma promessa. E a promessa ainda está de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não desista da sua cruz, porque ela é valiosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa trajetória não será em vão. Há uma recompensa para cada uma de nós. E eu creio, irmãs, eu creio que o meu Deus, ele é aquele que irá estar de braços abertos, dizendo: Vinde, bendito do meu Pai, recebei por herança a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio no nosso galardão. Eu creio que nós iremos contemplar os nossos irmãos da fé. Eu creio que nós iremos conhecer os nossos irmãos em Cristo. Eu creio que nós iremos conhecer o nosso Pai e dizer a Ele: Senhor, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua infinita misericórdia para conosco, porque todos os dias o inimigo das nossas almas irá fazer investida para que nós possamos desistir da nossa caminhada. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que assim como o nosso Jesus, ele venceu todas as aflições, nós iremos vencer também. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus possa abençoar. Esse é um pouco da minha história, do meu testemunho para a vossa vida, para a edificação da vossa fé. Então, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de fazer propósito, porque o nosso Deus, ele vai te responder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei o tempo, mas o tempo para o nosso Deus. Há um tempo para o nosso Deus agir nas nossas vidas, e eu creio que o tempo dele irá chegar na sua vida, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estão me ouvindo, que não são evangélicos, aqui eu faço um apelo para você. O nosso Deus, ele te ama. Ele não te esqueceu, ele não te abandonou. Ele é o Deus que se encontra te vendo. Ele te vê, ele te ouve.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele bate na porta do teu coração. E Ele quer entrar, Ele quer fazer mudança, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele te ama muito. Volta para a casa do Pai. Volta para o seu lugar, porque Ele está te esperando. O seu lugar está te esperando. Você não foi substituído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Pai, Ele é aquele que te fez uma promessa. O nosso Pai, Ele é aquele que te chama pelo teu nome. O nosso Pai, Ele é aquele que se encontra contigo nas adversidades, nas lutas, nas aflições. E que nessa manhã, nessa tarde, que Deus possa visitar as mentes oprimidas, os corações angustiados, porque neste momento existem muitas pessoas desanimadas, achando que não vale nada, que não presta para a sociedade, mas Jesus, ele é aquele que diz assim: você é valioso, você é precioso, você é uma alma preciosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a morte dele, na morte de cruz, ali naquele Calvário não foi em vão, foi um alto preço que ele pagou para que eu e você tivesse direito à vida eterna, para que eu e você tivesse direito ao perdão, para que eu e você tivesse o direito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele quer entrar na tua casa com cura, com livramento, com renovo, com prosperidade. E eu creio que nessa manhã e nessa tarde é tarde de salvação. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, orando por toda a minha família, para que Deus possa nos ajudar a prosseguir nessa jornada, que valerá a pena cada lágrima, cada sofrimento. O caminho é estreito, o caminho é espinhoso, mas há recompensa para as boas obras que nós temos feito aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe, irmã Líbia. Obrigada pela oportunidade. Irmã Isabel, que me deu a paz logo no início e eu não respondi, foi porque eu estava colocando a roupa na máquina. Mas que Deus possa abençoar cada uma das irmãs que aqui se encontra nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que Deus, irmãs, visita a sua casa. Que Deus ele acampe anjos sobre a sua casa, que Deus guarde os seus passos aonde você entrar, aonde você sair, que Deus ele te acompanhe cada vez mais e que a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele venha nos alcançar cada dia mais. Irmã Líbia, eu posso louvar um trechinho de um louvor, que é um louvor de gratidão. Amém, meu amor. Louve, louve ao Senhor em nome de Jesus. Eu estava olhando, eu estava ali, aí eu pensando no louvor, aí me veio na mente o louvor de Elian Oliveira, não sei se as irmãs conhecem, é um louvor de gratidão ao nosso Deus, que ele fala assim: falta palavras para expressar minha gratidão por tudo que o meu Deus tem feito a mim. Não há ninguém que eu possa enumerar as muitas bênçãos que o nosso bom Deus nos dá. E quantas vezes, mesmo sem percebermos, o anjo desce, o livramento ele nos dá. A cada instante desta vida, ele vela por nós, nos protegendo do inimigo atroz. Por isso hoje minha voz levanto a Deus em gratidão pelas vitórias que me deu. Foi tão difícil o caminho que passei, mas em seus braços o Jordão atravessei. Sua companhia me dá paz e segurança, mesmo entre as ondas, em ti tenho confiança. Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar,
A tua voz faz o mar se aquietar. Passei momentos de tremendas provações que até pensei não haver mais soluções. Lágrimas quentes da minha face banhava. E em silêncio com Jesus eu sussurrava, e meu Jesus, sereno e mansinho, se aproximou e me disse com carinho: não chores mais, porque agora eu cheguei com providência, pois tua voz eu escutei. Por isso hoje a minha voz levanto a Deus em gratidão pelas vitórias que me deu. Foi tão difícil o caminho onde passei, mas em teus braços o Jordão atravessei. Sua companhia me dá paz e segurança, mesmo entre as ondas em ti tenho confiança. Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar. A sua voz faz o mar se aquietar. Oh, glória, obrigada, obrigada, Jesus. Gratidão, irmã Líbia, gratidão, que Deus vos abençoe.